Pode me chamar de Dona Eulina, mas só se for com respeito, viu? Que eu já fui tanta coisa nessa vida que nem sei mais quem sou direito. Hoje sou uma velha de 83, mas por dentro carrego uma menina que nunca teve chance de crescer sem medo. Uma menina que, se tivesse sido ouvida lá atrás, talvez tivesse virado outra coisa, talvez até gente. Nasci em 1940 e qualquer coisa, numa cidadezinha encardida do interior de Minas. Daquelas onde o maior acontecimento era a missa de domingo e o velório da semana. Nossa casa ficava num morro de barro duro, e o que mais tinha por lá era juízo alheio. Vizinho vigiando janela, padre vigiando saia, irmão vigiando tudo. A gente era daquelas famílias que o povo dizia: exemplo para a cidade. Exemplo de quê? De como fingir bem. Minha mãe, coitada, era daquelas mulheres que parece que nasceram já pedindo desculpa. Vivia de cabeça baixa, com o olhar perdido entre a panela e a vassoura. Se falava mais de 3 palavras por dia, era muito. Nunca vi rir de verdade. O máximo que saía era um sorrisinho de canto quando o padre elogiava os filhos. Ah, os filhos! Meus 3 irmãos. Eu era a mais nova, 4ª de 4, a única menina, a que sobrou. Meus irmãos, ah, meu bem, eram vistos como santos. O mais velho, o Benedito, era chamado de filho de ouro pelos vizinhos. O povo dizia que ele ia longe. Só não sabiam que esse longe incluía me fazer de ponte. O do meio, Anselmo, era o mais calado, mas o olhar dele já bastava para gelar até o caldo quente da mãe. E o caçula dos homens, Elias, era aquele tipo que sabia mentir com a cara limpa. Sorria até enquanto fazia coisa que não devia. Os 3 andavam pela cidade como se fossem donos. E, de certa forma, eram. Donos da moral alheia, da palavra dos adultos e, principalmente, donos de mim. Na rua era tudo exemplo. A família que ia toda junta para a missa, que ajudava no mutirão da igreja, que cedia a casa para o terço das mulheres. O povo elogiava tanto que eu achava que estava errada de não sentir orgulho. Dentro de casa era outra coisa. Lá eu era a que não podia ter opinião. Era a que tinha que andar com os olhos no chão e as mãos ocupadas, para não dar trabalho. Minha mãe dizia que menina quieta vive mais, e eu levei isso como reza. Desde pequena eu percebia que as coisas não batiam. Eu via as mães das outras meninas chamando elas de filha, abraçando, penteando o cabelo com carinho. Lá em casa, carinho era luxo. Se eu passasse muito tempo olhando para minha mãe, ela desviava os olhos, como se tivesse vergonha. Não dela, mas de mim estar ali. Eu não lembro do dia exato em que tudo começou, mas lembro de uma noite besta de céu sem lua, dessas que parece que nem existiram. Eu devia ter idade de brincar com boneca, mas em vez disso, estava lavando louça enquanto minha mãe costurava a luz do lampião e meus irmãos conversavam baixinho no quintal. Quando fui me deitar, escutei a voz de Benedito me chamando. Não era grito, era quase um sussurro, mais firme, mandão. Vem aqui, Lina, só um minutinho. A forma como ele falou me arrepiou. Eu sabia que não podia dizer não. Lá em casa, não era palavra perigosa. Obedeci, claro. Fui de camisola, os pés descalços no chão áspero. Entrei no quarto dele como quem entra na igreja com medo do padre descobrir os pecados. Ele estava sentado na beira da cama. Olhou para mim com aquele olhar que não combinava com o irmão. Senta aqui comigo, ele disse. E eu sentei, o coração já batendo diferente. Ele passou o braço pelos meus ombros e começou a falar umas coisas sobre como era importante confiar na família, que eu era especial, que ele precisava me ensinar umas coisas que mulher precisa saber. Na hora eu não entendi direito, mas o jeito que ele segurava meu braço e guiava minha mão para lugares que eu nem sabia que existiam, aquilo me deu um enjoo que eu tive que engolir. Eu não podia dizer nada. Ele só dizia: confia em mim, isso é normal. Todo mundo passa por isso. Eu sou seu irmão, não vou te fazer mal. E eu acreditei, porque criança acredita, porque não tinha mais ninguém para perguntar se aquilo era certo ou errado, porque ele dizia sorrindo:
Depois daquilo, voltei para o quarto calada, encolhida, tremendo. A mãe fingia dormir, mas eu vi o olho meio aberto dela. Ela sabia e não fez nada. No dia seguinte, quando acordei, tentei sair do quarto e a porta não abria. Fiquei girando a maçaneta devagar, para não chamar atenção. Só que ela estava trancada, por fora. Ali eu entendi que não era só uma visita noturna, era rotina. E eu não era mais livre, eu era propriedade deles. Se tem uma coisa que me arrepia até hoje, é lembrar da voz da minha mãe, dizendo que homem precisa aprender a se sentir homem. E que eu devia ser grata. Grata, você acredita? Grata pelos dedos duros, pelos olhos que me despiam sem encostar, pelos toques que queimavam mais que fogão a lenha. Grata por estar viva, segundo ela. Porque tem menina por aí que some e ninguém nunca mais vê. Pelo menos seus irmãos estão em casa cuidando de você, ela dizia. Cuidando. Era essa a palavra. Cuidando. Foi logo depois daquela primeira noite com o Benedito que eu criei coragem para tentar falar. Esperei ela estar mais calma, sentada perto do tanque, esfregando a roupa com força. Fui chegando devagar, como quem quer ajuda para fazer conta, e sussurrei bem perto. Mãe, ele fez coisa comigo. Ela nem parou a mão, só jogou mais sabão, esfregou com mais raiva e soltou como quem comenta o preço do arroz. Homem precisa aprender a se sentir homem, Lina. Não seja ingrata. Aquelas palavras entraram em mim como ferrugem, lenta, corrosiva, silenciosa. Eu fiquei ali parada, vendo ela terminar de lavar como se nada, como se eu fosse a errada por abrir a boca. A partir dali, começou a escala. Cada noite era de um. Primeiro o Benedito, depois o Anselmo, e quando percebi, o Elias, que mal tinha pelo no rosto, já me puxava pelo braço dizendo que era a vez dele. Eles chamavam de rodízio. Eu era a carne da semana. Cada um tinha seu jeito. O mais velho mandava calar, o do meio fingia que era carinho, e o mais novo ria como se fosse piada. Minha mãe fingia dormir, mas sei que ouvia. Os passos, os sussurros, os barulhos abafados. Ela ouvia, toda noite. E mesmo assim, no café da manhã, punha meu prato com o mesmo arroz branco e a mesma cara de que nada tinha acontecido. Às vezes dizia, não esquece de agradecer aos seus irmãos. Eles te amam tanto. O castigo veio quando eu chorei no quintal. Estava encostada num canto, tentando murchar para dentro do corpo, quando o Anselmo apareceu com uma cara fria, me levantou pelo braço e disse, você quer fazer drama? Então aprende o que é solidão. Me jogou dentro do galinheiro vazio e trancou a porta. Passei a tarde inteira lá dentro, com cheiro de bosta e pena solta no nariz. Nenhuma água, nada para comer, só as risadas deles do lado de fora. Na segunda vez fui pro porão. Só tinha um lampião velho e um balde de água suja. Benedito me trancou lá porque eu falei com uma vizinha sem permissão. Segundo ele, menina da nossa família, não tinha que fazer amizade. Você é nossa. A cidade não precisa saber de você. Comecei a aprender o que era tortura, camuflada de cuidado. Eles diziam que estavam me preparando. Para a vida para os homens, para ser forte. Um dia, me mandaram ajoelhar no chão de milho, nua, debaixo do sol, com os olhos vendados. Fiquei ali até desmaiar. Quando acordei, estava com a cara no barro e a boca seca. Elias me olhou e disse, isso é para você aprender a amar quem te sustenta. Teve uma vez que vomitei de nervoso, de fome, de nojo, nem sei mais. Era um caldo amargo que subiu sozinho, sem aviso. Caiu no chão perto do fogão. Antes que eu limpasse, Anselmo apareceu, me puxou pelo braço e disse, você vai desperdiçar? Mostra que ama essa casa. Me fez lamber o chão. Me obrigou a engolir aquilo e ficou ali, vendo, com a mão no queixo, como se estivesse julgando o meu esforço. Minha mãe lavava roupa no tanque, dava para ver da janela. Quando voltei para o quarto, toda suja, ela me olhou e disse, você precisa parar de inventar doença para chamar atenção. A febre veio depois. O corpo quente, os olhos pesados, o suor empapando a roupa, pedi ajuda. Ela colocou a mão na minha testa e disse, isso é drama, é coisa da sua cabeça. Você é forte, Lina, você aguenta. Me deixaram deitada na esteira fina,
com uma tigela de água quase verde do lado. Sem chá, sem benzedeira, sem reza. A febre subiu como uma praga. Delirei. Vi o pai, que naquela época ainda morava na roça com a gente, entrando no quarto, me olhando com pena, mas não era verdade, era só alucinação. Ele nunca me olhou assim, nem antes, nem nunca. Foram 2 dias suando e ouvindo da mãe que isso é coisa de menina fraca, que uma mulher de verdade não cai por qualquer coisa. A febre baixou, mas não levou a dor. Ela ficou ali, no meio do peito, junto com a certeza de que eu não ia ser salva por ninguém e que a doença, naquela casa, não era meu corpo, era o que faziam com ele. Lá em casa, domingo era o dia da encenação. A missa das 8 era o palco principal. Era quando a gente virava a família feliz, a pintura perfeita do retrato que a cidade inteira queria pendurar na parede. Minha mãe ia de vestido florido, cabelo preso e olhar de santa, dessas que só apanha em silêncio. Meus irmãos iam de camisa passada e Bíblia na mão. E eu era a sombra. Aquela que andava um passo atrás, com o vestido emprestado da prima, cabelo puxado tão forte que meu couro doía e um sorriso que mais parecia cólica. A regra era clara. Na frente dos outros, a gente sorria. E sorria bonito. Boca fechada, mas com o canto levantado, dizia minha mãe enquanto prendia meu cabelo com pente quente. Nada de cara de enjoo. As vizinhas reparam, e reparam mesmo. Tinha uma, a dona Lídia, que parecia fiscal de rosto. Passava a missa inteira olhando de lado, tentando descobrir quem tinha pecado mais. E como minha cara já trazia o pecado estampado, mesmo sem eu saber qual era, sempre sobrava para mim. Depois da missa, vinha o pior, a visita ao padre ou ao grupo da igreja. Eles elogiavam nossa família como se a gente fosse exemplo dos evangelhos. É tão bonito ver irmãos tão unidos, diziam. Essa menina deve ser protegida com tanto amor. Amor? Se aquilo era amor, eu não queria ver o ódio. No caminho de volta, bastava eu não dar bom dia direito para algum vizinho ou deixar de sorrir na hora que algum irmão fazia graça, que o castigo já vinha. E não vinha com palavras, era com olhos, com cotovelada nas costelas, com ameaça murmurada no ouvido. Chega em casa que a gente conversa. Teve um domingo que eu esqueci de rir, só esqueci. Tava com dor, com cansaço, com o corpo quente. O Elias fez piada com o padre, os outros riram, eu não. No caminho de volta, Anselmo disse que eu estava envergonhando a família e que menina que envergonha precisa ser educada no silêncio. Chegando em casa, ele me trancou no guarda-roupa dele. Era pequeno, apertado, cheirando a mofo e camisa suada. Mandou eu entrar, abaixar e não fazer barulho. Disse que era para aprender a ficar quieta. No começo, eu pensei que ele só queria me castigar. Mas quando ele começou a fazer barulho ali perto, falando com ele mesmo, suspirando alto, gemendo baixo, eu entendi que o castigo era outro. Ele queria que eu ouvisse ele se conhecendo, como dizia, que eu me sentisse parte, que eu sentisse a vergonha de estar ali, viva, escutando. E eu escutei, cada segundo, tentando não respirar. Depois de um tempo, ele abriu a porta, me olhou com nojo e disse: "Você é muito burra mesmo, nem para aproveitar o que aprende." Saí de lá me arrastando, tonta, enjoada. Fui para o quintal e sentei no chão de terra. O estômago virou. Vomitei o pouco de mingau que tinha comido, mas nem deu tempo de respirar. Benedito viu. Veio devagar, como sempre. Pegou um paninho e fingiu que ia limpar. Abaixou, pegou minha cara com força e disse: "Você vai jogar fora o que sua mãe fez com carinho? Come de volta, menina. Aqui em casa a gente não desperdiça." Me recusei. Ele riu. Pegou o pano sujo, esfregou na minha boca e disse: "Então lambe." E eu lambi. Com nojo, com vergonha, com vontade de sumir. Mas lambi, porque o medo era maior do que o asco. Minha mãe viu. Estava na janela, mexendo na bacia de roupa. Não fez nada. Quando entrei em casa, chorando baixinho, ela me deu um pedaço de fubá cru na mão e disse: "Filha obediente vive mais." Depois voltou para o tanque como se fosse só mais um dia. E era.
A partir dali, passei a comer o que me davam sem reclamar. Se viesse com terra, engolia. Se viesse com bicho, mastigava devagar. Elias gostava de me ver fazendo isso. Dizia que eu parecia bicho amestrado. Um dia, até jogou um gafanhoto no meu prato e disse: "Come, que isso é proteína, faz bem para a pele." E eu comi, porque se não comesse, sabia o que vinha. Foi aí que a vizinha comentou, a dona Hermínia, aquela velha fofoqueira que morava na casa da frente. Me viu passando no portão, olhou para minha cara e disse: "Essa menina tá pálida, parece que nem vê o sol." Não deu outra. Quando cheguei em casa, Benedito já estava me esperando com um cipó de goiabeira na mão. Disse que eu estava chamando atenção, que ninguém precisava saber da minha cor, que menina que chama o olhar dos outros é menina sem vergonha. Me bateu 3 vezes, não no rosto, porque isso podia deixar marca visível. Bateu nas costas, nas coxas, onde o vestido cobria. Depois me trancou no porão com um prato de comida fria e disse: "Come tudo, e se vomitar, engole, porque aqui em casa ninguém desperdiça, nem você." A primeira vez que pisei numa escola foi como pisar em outro planeta. Um planeta onde as mães vinham buscar os filhos com abraço, onde os meninos corriam de verdade, sem medo de tropeçar em pecado, e onde as professoras falavam com voz doce, mesmo quando mandavam calar a boca. Eu olhava aquilo tudo e pensava: então existe mesmo vida fora da minha casa. Uma vida que não dói, ou pelo menos dói menos. Minha mãe me colocou lá, porque o padre disse que menina sem instrução vira tentação. E ela, preocupada com o olhar dos outros, resolveu obedecer. Vai ver, achou que decorar tabuada ia tirar o que ela dizia ver em mim, o encosto da desobediência. A professora era a dona Carmen. Tinha os cabelos presos com grampos velhos e um cheiro de talco barato que grudava na gente. Mas os olhos dela, os olhos viam. Sabia quando a gente estava com fome, quando tinha apanhado, quando estava mentindo. Um dia, depois da aula, ela me chamou. "Lina, posso falar com você um minutinho?" Senti as pernas murcharem. Minutinho nunca era coisa boa. Ela me olhou com aquele jeito que mistura carinho com desconfiança e perguntou: "Tá tudo bem na sua casa?" Eu disse que sim. Baixei os olhos, apertei o caderno no peito e mordi a língua para não chorar. Ela insistiu: "Se tiver alguma coisa errada, você pode me contar. Ninguém precisa saber. Às vezes, a gente precisa falar para não explodir." Naquele dia, pela primeira vez, eu deixei escapar um pedaço. Só um fiapo. Falei baixinho: "Meus irmãos, eles mandam muito em mim. Às vezes me machucam. Só isso. Nem mencionei o resto. Nem precisei." Ela gelou. Disse que ia conversar com o padre, que talvez fosse bom chamar minha mãe. Eu pedi pelo amor de Deus para ela não fazer isso. Fiquei desesperada. Sabia o que me esperava. Sabia. Mas como toda boa alma bondosa da época, ela acreditou que o problema podia ser resolvido com uma boa conversa. E foi assim que a tragédia começou. Cheguei em casa e o clima já estava diferente. Benedito me olhou como se eu tivesse cuspido no altar. Anselmo trancou a porta devagar, com a chave tilintando, como quem se prepara para um sermão. Elias ria. Ria como quem já sabe do que vem. "Falou demais, hein, princesinha?" disse Anselmo. Fui puxada pelo braço para o fundo da casa, lá onde ficavam as galinhas, a lenha e os segredos. Mandaram eu tirar a roupa. Disseram que quem mente na escola precisa ser purificado em casa. Me jogaram no chão de terra batida. Derramaram milho em volta. Pegaram um punhado de açúcar e esfregaram nos meus ombros, nas costas, no pescoço. "Isso é para adoçar essa língua venenosa", disse Elias. Ajoelhei, sem roupa, no meio do milho, com o açúcar grudando na pele suada, as pernas tremendo. Benedito rezava, em voz alta, inventava oração. Dizia que eu estava sendo oferecida para o capeta por ter traído o sangue da família. Anselmo me obrigava a repetir que era suja, que minha alma era podre. Elias jogava casca de ovo e ria. Passei a noite ali, com os mosquitos comendo meu couro, com a vergonha mastigando o que sobrou da minha cabeça. Quando o sol começou a nascer, senti algo diferente, um calor entre as pernas. Olhei para baixo e vi o sangue. Primeira vez.
Chegou sem aviso, no pior dia. Me levantei, desequilibrada. Fui tropeçando até a porta. Elias viu o sangue e gritou: "Olha aí, nasceu de novo. Tá pronta para ser mulher de verdade." Eles pegaram um pano, passaram no chão onde escorreu e levaram até o quarto dos fundos. Disseram que agora iam fazer um ritual novo. Um selo de fidelidade. Naquele dia, eu virei mulher. Não por causa do sangue, mas porque deixei de acreditar em qualquer esperança de infância. Eles pegaram até o que era natural do meu corpo e transformaram em símbolo de sujeira. A notícia da visita veio como praga anunciada em sonho ruim. Minha mãe chegou com um pano de prato na mão e um olhar torto. "Seu primo Armando vai passar aqui uns dias. Vem de longe, está viajando e vai ficar conosco." A palavra conosco pesou, porque todo mundo sabia que naquela casa não existia nós. Tinha eles e eu. O Armando era filho de uma prima da minha mãe, daqueles parentes que só aparecem quando a colheita está boa ou quando querem fugir de algo. Fazia anos que ninguém ouvia falar dele, mas ele escreveu carta, dizendo que ia de trem até a estação mais próxima e que vinha passar uns dias com a família querida. A preparação começou 2 dias antes. Minha mãe limpava a casa como se Jesus fosse dormir no quarto dos fundos. Benedito mandou encerar o chão com gordura. Elias pendurou toalha nova na parede e Anselmo passou pano nas janelas por fora. E eu fui puxada para o quarto como gado para curral. Você vai sorrir muito, vai rir das piadas, vai chamar ele de tio, mesmo que não seja, e vai dizer que é feliz aqui. Se gaguejar, se baixar a cabeça, se suar errado, a culpa é sua se a mãe passar mal, disse Benedito, encostando a testa na minha como quem dá bênção. Mas não era bênção, era ameaça. Elias completou: "Já pensou se ele percebe alguma coisa? Você quer a mãe morrendo de desgosto? Quer a gente preso?" Eu queria, mas calei. Passaram a noite me ensaiando. Como responder às perguntas, o que dizer sobre a escola, como rir sem mostrar os dentes do fundo. Nada de cara de nojo, Lina. Você sabe fingir. Usa o que a gente ensinou. E eu sabia, infelizmente. Quando Armando chegou, no fim da tarde de sexta, eu vi pela janela. Um homem magro, de terno bege amarrotado, chapéu afundado na testa e uma mala de couro pequena. Tinha os olhos tristes, mas o sorriso fácil. Beijou a mão da minha mãe, abraçou meus irmãos com força e, quando me viu, disse: "Essa deve ser a pequena Lina. Que mocinha linda!" Senti o estômago revirar. Sorri. Fingi que não era eu ali. A noite foi um teatro. Mesa posta, copos de vidro que só apareciam em dia de defunto importante, comida cheirosa, frango com batata, arroz solto, farofa dourada. Minha mãe servia todos com aquele sorriso de mulher que não dorme, mas ainda assim agradece. Benedito contava história de quando salvou uma criança de se afogar. Elias dizia que queria ser político. Anselmo falava da fé, da família, da igreja, e eu era a boneca de pano no canto da estante. Só mexia a boca quando mandavam. Armando parecia sincero. Ria de tudo, comia como quem estava há dias sem alimento decente e me olhava com um carinho estranho. Não um carinho ruim, carinho de quem talvez, se escutasse, podia entender. Talvez. No meio da conversa, lembrei do bilhete. Escrevi de manhã num pedaço de papel grosso, com carvão, escondida no galinheiro. "Me ajuda, por favor." Dobrei até virar quase nada. Escondi na manga da camisa. Esperei ele puxar o lenço. Quando fez isso, deixei o bilhete cair perto do pé dele. Sutil, silencioso, rápido. Ele abaixou, pegou o lenço. Olhou o chão, levantou o olhar e continuou falando. Não viu. Ouviu e não quis ver. Naquele momento eu soube que a chance morreu ali. E com ela, a pouca fé que ainda rastejava dentro de mim. Depois que ele se foi dormir, meus irmãos me puxaram para o quintal. Achou que ia enganar a gente? Você estava nervosa. A gente viu. Fez papelão. Se ele percebeu alguma coisa, a culpa é sua. Elias foi o primeiro a rir. Vamos deixar ela refletir com as amigas, disse, abrindo a porta do galinheiro. Me empurraram para dentro. Nem me deixaram pegar nada. Nem coberta, nem água.
Trancaram com um pedaço de madeira cruzado. 2 dias. E se sair, piora, gritou Benedito. Fiquei lá dentro entre fezes secas, penas espalhadas e galinhas que me bicavam sem entender o que era aquela criatura encolhida ali. A fome chegou no 2º dia. Tentei dormir para esquecer. Quando acordei, achei um resto de milho cuspido no chão. Comi, com nojo, com dor, com raiva de mim. A cabeça latejava, o corpo doía, as costas arranhadas de dormir encurvada, as pernas mordidas de formiga. O cheiro do lugar grudou no meu cabelo, na pele, na alma. Na manhã do 3º dia, Elias abriu a porta. Levanta, anda, tá na hora da limpeza. Eu cambaleei até o poço. Me deram um balde com água fria, sabão de soda e uma bucha de milho. Se esfrega até sair o pecado. Você quase estragou tudo. No fim da tarde, enquanto lavava a saira encardida no tanque, senti algo quente escorrendo entre as pernas. Olhei e lá estava, o sangue. Minha primeira menstruação, a chegada da tal mulher. Pensei que talvez agora as coisas mudassem, que eles iam parar, que iam me olhar diferente, que iam entender que ali não tinha mais espaço para brincadeira suja, que eu era gente. Mas não. Elias foi o primeiro a ver a mancha. Sussurrou. Agora tá pronta de verdade. E eu soube que na cabeça deles, o inferno só tinha acabado de abrir a porta. Quando Benedito passou no concurso, a casa ficou mais silenciosa que cemitério depois da chuva. Ninguém falou nada no dia que chegou a carta. Só minha mãe, que leu com a mão trêmula, segurando a folha como se estivesse pegando fogo. Ela olhou para mim, olhou para os meninos e disse só: agora vai ser tudo diferente. Mas o tom não era de alívio, era de aviso. No mês seguinte, ele viajou para a capital para fazer a tal formação. Voltou com farda, crachá e o orgulho inflado igual peito de pombo. Tava mais limpo do que nunca, cabelo alinhado, sapato brilhando como ouro falso e um sorriso tão seguro que dava nojo. Agora ninguém vai acreditar em você, Lina. Ele me disse no primeiro dia que entrou pela porta com a farda no corpo. Agora eu sou a lei, sou a autoridade. Se você pensar em abrir a boca, vão rir da sua cara. E quem rir por último é quem manda te calar. Essa frase ele repetiu por semanas, como se fosse reza. Eu escutava calada, porque falar ali já não adiantava. E com ele, de guarda da cidade, tudo que eu dizia virava mentira antes de sair da boca. Ele começou a usar a farda dentro de casa. Sentava à mesa com o coturno sujo, dava ordem até para a galinha e obrigava a gente a agradecer pelo exemplo de homem que tinha virado. E a cidade, claro, aplaudia. As senhoras na igreja diziam que minha mãe devia escrever carta para o rádio elogiando o filho. Os vizinhos ofereciam doce para ele. E eu passava de cabeça baixa, suando frio. Com o novo status dele, os castigos mudaram de categoria. Não eram mais só pancada ou trancar no galinheiro. Viraram humilhação pensada, lenta, como se fosse arte. Ele dizia que era ensino moral. Me mandava ajoelhar no chão da cozinha, colocava um pano de chão molhado na minha cabeça e fazia eu repetir. Sou sujeira que respira, sou vergonha da casa. Se errasse uma palavra, voltava tudo. Teve uma tarde em que Elias deixou lama do quintal entrar com a bota, só para ver até onde ia meu medo. Lambe o caminho que eu fiz. É bênção pisar nessa casa, disse sentado na cadeira de balanço, com a perna cruzada e um sorriso atravessado. Anselmo ria. Benedito só observava. E eu, com a boca seca, rastejei com a língua para limpar cada pegada. O gosto do barro ficou 3 dias grudado no céu da boca. Foi nesse tempo que Anselmo apareceu com um rádio velho de fita. Disse que era herança do padrinho, mas ninguém nunca tinha visto aquele trambolho antes. Consertou com um pedaço de arame, remendo de madeira e fé torta. Quando funcionou, ele parecia menino com um brinquedo novo. Agora vamos registrar cada sessão, cada ensinamento, para quando ela esquecer quem manda aqui. Ligava o rádio, botava a fita rodar e mandava eu repetir palavras que nem criança devia escutar. Sou suja, mereço ser castigada, sou objeto de moral. Depois ouvia tudo.
de novo e de novo. Às vezes chamava Elias e os dois ficavam rindo do chiado da fita misturado com minha voz fraca, como se fosse música. Minha mãe passava com balde, com bacia, com panela, sem desviar o olhar. Ela via tudo, ela ouvia tudo. E quando perguntavam por que eu andava cabisbaixa, ela só dizia: é menina difícil, vive no mundo da lua. Aquela casa virou palco. E eu, o espetáculo que ninguém aplaudia, mas todo mundo fazia questão de assistir. Até que um dia Elias trouxe 3 rapazes, daqueles que falam cuspindo, andam de perna aberta e acham que mulher foi feita para servir ou calar. Sentaram na sala com garrafa de pinga, jogaram baralho e riram como porco em lama. Eu me escondi, mas não adianta se esconder onde já sabem te achar. No fim da noite, Elias abriu a porta do quarto. Nem bateu. Arruma o cabelo, Lina. Vem aprender a ser útil. Fiquei parada. A perna tremia. O corpo inteiro doía antes mesmo de ser tocado. Ele chegou perto, pegou meu braço e apertou com força. Não faz a sonsa. Eles estão te esperando. Mulher que vive nessa casa não é enfeite. É prática. A frase grudou em mim como mancha de óleo. Eu soube, ali, que o que eu achava que era o fundo, não era. Ainda tinha muito buraco pela frente. Na manhã em que Elias trouxe de novo os amigos para casa, a primeira coisa que minha mãe disse foi: põe o vestido azul, aquele que não mostra tanto joelho. Não era conselho, era ordem. E eu entendi logo o que vinha. O vestido azul era o da vergonha silenciosa, o da boazinha que serve sem reclamar. O quintal virou boteco. Eles espalharam cadeira de madeira, derramaram pinga na toalha de mesa e riram alto como quem não carrega culpa nenhuma. Eram 3, o mesmo trio da outra vez. Gente de mão suja e olho mais sujo ainda. Os olhos deles não paravam quietos, parecia um cachorro farejando carne crua. E eu era a carne. Elias veio até mim com um pano molhado e me entregou. Enxuga o rosto. Vai servir os homens. Põe sorriso na cara. Mulher com cara amarrada, estraga as bebidas. Me empurrou com a bandeja na mão, cheia de copo e garrafa. Fui tremendo. Passando perto deles, ouvindo risada, piada suja, palavra enfiada com violência. Um deles assobiou. Outro disse que eu estava mais madura. O terceiro pegou meu braço quando entreguei o copo, passou o dedo pela minha veia do pulso e disse: essa aqui já está no ponto. Fingi que não ouvi. Elias riu. Disse: devagar, gente. Ela ainda está em treino. Continuei servindo, calada, fingindo que não sentia a mão escorregando pelas costas, o joelho esbarrando sem querer. Um deles passou a mão na barra do vestido e puxou só um pouco. Eu me afastei. Ele puxou mais forte e disse: tô vendo se é tecido bom. A mão dele já estava na minha coxa quando Elias se levantou. Bateu na mesa com força e disse: não é agora. Ainda não. Ela só vai quando estiver preparada. O clima gelou. O homem soltou meu braço e recuou, como quem levou bronca por estragar o brinquedo novo. Vai para dentro, Elias rosnou. Entrei correndo, jogando a bandeja na pia. O coração parecia que ia sair pela boca. Me escondi no quarto, tremendo, encolhida no canto como rato com medo de ratoeira. Mas o alívio durou pouco. Naquela noite começou um novo capítulo do inferno. Os rituais. Distorções religiosas, tortura com cara de fé. Elias disse que eu precisava de purificação, que meu corpo estava sujo por dentro, que a única forma de me salvar era confessando. Me trancaram no quartinho dos fundos, o da bacia velha e chão rachado. Anselmo apareceu com um caderno de oração e um prato. Dentro, uma papa escura com pedaços de sei lá o quê. Disse que aquilo era comida da alma. Você vai confessar seus pecados e comer isso aqui. Cada colher limpa um erro. Sentei no chão, descalça, com o joelho roçando no cimento frio. Elias puxou uma vela, acendeu e ficou parado ali, olhando. Confessa que pensou em fugir. Eu confessava. Mentindo ou não, confessava. Porque toda negativa era tapa, empurrão, cuspe. A cada palavra, uma colher da pasta nojenta vinha. Tinha gosto de estragado, cheiro de ovo morto e textura de gosma. Isso limpa a alma, o corpo é só embalagem, dizia Anselmo, anotando tudo num caderno,
como se fosse juiz anotando sentença. No dia seguinte, outro ritual, dessa vez com cruz. Me obrigaram a ajoelhar e segurar a cruz de madeira pesada, enquanto Elias lia trechos da Bíblia e adaptava como queria. Misturava versículos com insulto. Dizia que eu era o demônio da casa, que Deus mandou a filha dele sofrer e eu não era melhor. Teve uma noite em que misturaram vinagre com sal grosso e disseram que era sangue da redenção. Me fizeram beber. Vomitei. Me obrigaram a lamber de volta. A mente começou a falhar. Eu já não sabia se era dia ou noite, se tinha sonhado com os castigos ou se aquilo era mesmo minha vida. O corpo doía o tempo inteiro. As pernas já não me seguravam direito. A barriga vivia enjoada. O peito parecia que estava sempre cheio de pedra. E então eu decidi parar. De verdade. Chega. O fim parecia mais doce do que qualquer outro futuro que eles tinham para mim. Uma tarde, enquanto todos estavam no quintal, peguei uma faca de cortar mandioca. Não era grande, nem afiada, mas era o que tinha. Me tranquei no quarto. Sentei no chão. Abaixei a cabeça. A mão tremia, mas a decisão estava firme. Encostei a faca no pulso. Olhei. Respirei. A maçaneta girou. Era minha mãe. Parou na porta. Me olhou como quem olha a chuva molhar a roupa no varal. Com pena, mas sem pressa de recolher. Não correu, não gritou, não tirou a faca da minha mão. Só disse: "Você nasceu para servir a família e ninguém foge do que nasceu para ser." Saiu e deixou a porta aberta. Não sei como o corpo aguentava. Juro. A mente, então, já nem estava mais ali direito. Era só carne andando, carne apanhando, carne obedecendo. Mas naquele dia teve um clarão. Não de esperança, que isso eu já tinha deixado morrer faz tempo, mas de impulso, de raiva, de desespero misturado com coragem. Eu estava na escola, limpando o giz do quadro, enquanto a professora conversava na porta com outra moça. Vi que ninguém olhava, e andei. Simples assim. Andei até o portão, passei pelo corredor de terra batida, peguei a estrada de cascalho e fui. A casa dela era perto do campo, uma casa simples, de madeira pintada de azul. Dona Cidália. Era viúva, religiosa até o osso, daquelas que passavam a manhã inteira na igreja, mas que tinha olho de quem enxerga por dentro. Sabia das coisas. Já tinha me olhado com pena outras vezes. Bati na porta. Ela abriu. Não disse nada. Só me olhou e me puxou para dentro. "Você fugiu?" "Fugi." "Vai voltar?" "Se voltar, morro." Sentei na cadeira. O coração batia no pé, as mãos geladas, os olhos secos. Contei só um pedaço, só o que dava. Disse que meus irmãos me batiam, que me trancavam, que diziam que eu era suja, que minha mãe não fazia nada, que eu estava cansada de viver daquele jeito. Ela escutou quieta. Depois, colocou a mão na minha cabeça e disse: "Você não vai mais passar por isso. Amanhã cedo, vamos falar com o padre. Ele vai saber o que fazer. Fica aqui hoje. Eu cuido de você." Dormir naquela casa foi como entrar num outro mundo. O colchão era macio. O silêncio era real. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém encostou em mim. Ninguém mandou eu rezar com o joelho esfolado. Ninguém me xingou. Dormi com medo, mas dormi. Só que no dia seguinte, o inferno veio buscar sua posse. Nem era 8 da manhã quando ouvi batidas na porta. Dona Cidália abriu e lá estavam eles. Benedito de farda, Anselmo com o rádio a tiracolo, Elias rindo. A farda brilhava, o olhar deles mais ainda. "Ela tem mente fraca", Benedito disse, sem nem olhar para mim. "Fica inventando coisa, acha que vive novela, mas é problema da cabeça dela." Elias completou: "A gente cuida. Ela precisa de oração, não de fofoca." Dona Cidália tentou argumentar. Disse que eu parecia traumatizada, que tinha coisas estranhas nas minhas palavras, mas bastou Benedito mostrar o crachá e dizer que se ela interferisse mais, podia responder por difamação contra servidor público. Eu fui puxada pelo braço. Nem chorei, nem pedi, só deixei. E os olhos dela, os da Cidália, se encheram, mas ela não moveu um dedo. Quando cheguei em casa, a porta do quartinho dos fundos já estava aberta.
Um buraco escuro, úmido, fedido de mofo com chão de terra. Fui jogada lá dentro. 1 semana. Só sai para cumprir seus deveres. E assim foi. Trancada. Só saía para servir comida, lavar as roupas, aguentar castigo e voltar. Elias inventou um novo ritual. Fazer eu repetir, ajoelhada, com os braços levantados, frases bizarras como sou abençoada por ter família e proteção divina vem em forma de correção. Se errava o tom, voltava do início. Se chorava, tinha castigo dobrado. Me davam comida quando queriam. Às vezes, só resto. Às vezes, nada. Às vezes, me faziam comer de olhos vendados, dizendo que quem não vê o pecado, não julga o remédio. O corpo foi secando, o cabelo caindo, a pele cheia de ferida pequena. Mas o que mais doía era o simples da cabeça. A dúvida se eu estava mesmo errada, se eu merecia tudo aquilo. Um dia, limpando o baú de roupas velhas, tarefa dada por Anselmo para me manter útil, achei uma carta escondida entre panos de prato, papel amarelado, dobrado várias vezes com letra da minha mãe. Li devagar. Era para um padre. Ela dizia que não sabia mais o que fazer, que tinha medo do que os filhos se tornaram, que sentia que a filha estava sofrendo, que queria ajuda. E, no fim, a última linha. Mas não posso destruir minha família. Deus vai entender se eu desistir. Dobrei o papel com o peito vazio. Ela sabia, e escolheu não fazer nada. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que está me ouvindo. Quando o velho morreu, ninguém chorou mais alto que minha mãe. Mas aquilo não era luto, era teatro. Prato decorado, lágrima ensaiada. A cidade inteira veio ver o caixão que mais parecia troféu. Seu Joaquim era exemplo, honesto, trabalhador, pai de família, diziam. Mal sabiam que o pai de família mal sabia o nome dos filhos. O velório foi no salão da igreja, com vela em pé, café requentado e mulherada cochichando de canto. Falaram que ele morreu dormindo. Sorte dele! Eu passei noites acordada, gritando sem fazer barulho. Ele foi embora com tranquilidade e eu fiquei, como sempre. Benedito segurava o terço como se fosse espada. Elias lia a Bíblia como se entendesse cada palavra. Anselmo abraçava os vizinhos fingindo dor. Eu fiquei no canto da sala com os olhos secos, só sentindo a leveza de quem, por um segundo, acha que talvez agora o chão pare de afundar. Mas liberdade em casa de louco dura menos que reza de bêbado. No dia seguinte ao enterro, eles decretaram: agora a casa é nossa. Agora você vai virar mulher de verdade. Virar mulher. O jeito que eles diziam isso me dava náusea, mas não tinha nem tempo de digerir. Cada um deles assumiu um trono. Benedito vestiu a farda e virou delegado da cidade, ganhando respeito por causa do pai morto e da língua afiada. Anselmo pendurou uma cruz torta no pescoço e abriu uma igreja no quintal de uma dona velha, que ele chamava de irmã missionária. Virou pastor por conveniência. E Elias, com aquele ar de político barato, virou assessor do prefeito. Não entendia de nada, mas falava alto e apertava a mão com força. Com os 3 no poder, eu deixei de ser gente. Virei função. Eles disseram que havia um senhor, viúvo, dono de terra, cheio de dinheiro e sem herdeiro, que se interessou por mim. Mas para isso, você precisa estar limpa, pura, apresentável. A tal purificação foi o começo de mais um inferno. O primeiro banho foi no chiqueiro, sem exagero. Benedito mandou eu tirar a roupa, jogou balde de água fria com sabão de soda na cabeça e esfregou com escova de sapato. A sujeira está na carne, mas a vergonha está no espírito. Depois veio o jejum, 2 dias sem comida. No terceiro, me deram uma mistura de leite azedo com cebola crua. Vomitei na hora. Elias riu. Disse que era o corpo expulsando o pecado. Me fizeram engolir de novo. Não desperdiça o que te limpa, disse Anselmo segurando a Bíblia enquanto eu cuspia espuma. As sessões passaram a acontecer no quartinho escuro, o mesmo onde me trancaram depois da carta da minha mãe. Eles levavam símbolos religiosos, cruz, terço, uma imagem de santo com o olho pintado de preto, e diziam que estavam tirando o demônio de dentro de mim.
me faziam ajoelhar em cima de cinza quente, com as mãos abertas, enquanto Benedito lia textos misturados. Um pedaço da Bíblia, um pedaço de jornal, um pedaço de loucura. E cada erro meu, cada suspiro fora do ritmo, era punido com mais banho, mais jejum, mais remédio de alma. Minha mãe já não dizia nada, só olhava o prato, colocava comida na boca devagar e de vez em quando soltava. É pro bem dela. Uma tarde me deixaram varrer o quartinho da costura, sozinha. Era raro, muito raro. E foi aí que vi. A janela dos fundos estava solta. A madeira tinha cedido. A tranca era só simbólica. Por um instante, o mundo abriu uma fresta. Passei dias observando. De manhã, ela ficava trancada. Mas à noite, bastava força no canto certo e ela abria. Testei em silêncio. Me preparei, separei uma muda de roupa, escondi debaixo do colchão e esperei o momento. Numa madrugada, quando a casa dormia e o galo ainda nem pensava em cantar, levantei devagar. Coração disparado, pé descalço. Fui até a janela. Empurrei devagar. Ela cedeu. Por um segundo, o cheiro de liberdade entrou. Senti o ar da rua, o mundo lá fora, quente, úmido, livre. Subi na cadeira, passei uma perna. Já estava com o corpo quase inteiro do lado de fora quando... Vai para onde, Lina? A voz veio seca e fria como faca. Elias estava na porta, com um lampião na mão e sorriso podre no rosto. Achou que ia fugir? Justo agora que está ficando pronta? Puxou meu braço com força. Bati a cabeça na parede ao cair. Agora você vai aprender que pureza se conquista com dor. A janela bateu atrás de mim e o mundo, mais uma vez, sumiu. O cheiro de fumaça chegou antes do grito. Veio rastejando, entrando pelas frestas da janela do quartinho onde eu dobrava a roupa com o sol batendo nas costas. Primeiro achei que era algum vizinho queimando folha, mas aí veio o estouro. Um som seco, abafado, como se o ar tivesse cuspido algo de dentro para fora. Corri para a porta, ainda com um pano de chão na mão. O céu do lado do galpão já estava manchado de laranja. A fumaça subia grossa, espessa, fedida de madeira velha, papel úmido e feno mofado. Os galhos secos, os trapos, tudo serviu de escada para as labaredas. Anselmo gritava: Foi o vento! Foi o vento que virou o lampião! Mentira mal contada! Eu sabia que ele vivia inventando de fazer defumação com aquelas ervas que pegava no mato e gasolina de lamparina. Disse que era para limpar energia ruim. E o galpão, cheio das fitas dele, dos papéis, dos pedaços de objeto dos rituais, virou fogueira de vergonha. Mas ninguém quis saber de explicação. Benedito chegou com o que restava da farda aberta, os olhos injetados, me viu na porta, com a mão na testa e o corpo coberto de cinza. Apontou o dedo e cuspiu as palavras. Foi você. Tá tentando apagar as provas, né? Queimar o que te suja. Não adiantou dizer nada. Fui empurrada no chão. Elias me pegou pelo braço com tanta força que senti a carne rasgar por dentro. Anselmo chorava pela coleção de vozes gravadas que o fogo comeu. Você não sabe o que fez, menina. Tinha coisa santa lá. Coisa sagrada. Santa era minha paciência, que durou tanto tempo sem cortar a garganta de nenhum deles. Me arrastaram pelo terreiro como se eu fosse saco de osso. A porta do porão rangeu com raiva. Fedia a rato, terra molhada e ferro velho. Benedito tirou o cinto e usou para amarrar meus punhos. Me sentaram no chão, encostada num canto de barro. Jogaram um pano sujo na minha boca. Trancaram com 3 trancas. E sumiram. O escuro ali não era comum. Era escuro que pesa, que abafa, que suga. O ar entrava devagar. A cada hora, a sede ganhava corpo. O estômago miava, a bexiga reclamava, a alma só assistia. Não tinha som, nem som de gente, nem som de bicho. Só o gotejar de algo num balde furado, num canto que não dava para ver. Aquele pingo era o único tempo que existia. E quando ele parava, eu achava que era o fim. No segundo dia, o mundo já estava torto. Os olhos embaralhados, o suor secando e voltando. E aí ele apareceu, no meio do breu. Meu pai. Não o corpo dele, não o homem, mas a sombra.
A presença, o vulto que sorri com deboche. Agora entendeu, né? Ele falou, sentando ao meu lado como se fosse visita. Você nunca foi filha. Foi castigo, foi pagamento, foi punição que Deus mandou. Você sujou a família, agora está limpando com a própria dor. A voz dele parecia vir de dentro da parede. Me chamou de erro. Disse que eu era uma semente que nasceu torta e que toda árvore torta precisa ser podada. Tentei me mexer, as cordas já estavam grudadas na pele. O pano na boca já tinha gosto de ferrugem e vômito seco. Quando a tranca girou, já nem sabia se era real. A luz do lampião entrou como navalha. Elias desceu os degraus com calma, olhando como quem analisa bicho doente. Viva ainda! Tá forte! Agachou, passou a mão no meu rosto suado, pegou o suor com a ponta dos dedos, levou até a boca e lambeu. Salgado. Sabe o que isso quer dizer? Que ainda tem pecado. Pecado que sai pelo suor. Castigo justo. Gosto justo. Me jogou de novo contra a parede. Subiu, apagou a luz, trancou. Fiquei ali mais algumas horas, sem saber se era dia ou noite. Quando finalmente abriram a porta, Benedito me puxou pelo braço com nojo. Me jogou num canto do quintal. Joguei fora a primeira golfada de ar puro com um vômito seco. Naquela mesma tarde, escutei um barulho diferente. Um carro, motor estranho, barulho que não era do caminhão do leiteiro, nem da carroça do açougue. Ouvi a voz de um homem, firme, de fora. Perguntava pela casa, pelos moradores, dizia que fazia visita de inspeção. A mãe fechou a porta com pressa. Benedito suava. Elias disfarçava com risada. Anselmo tremia como criança que molha a cama. O nome do homem não sei, mas sei do olhar. Ele olhou para o terreiro, para o galpão queimado, para mim encolhida na sombra. E alguma coisa no olhar dele disse: tem coisa errada aqui. A segunda vez que ele veio, o sol ainda nem tinha alcançado o meio do terreiro. O cavalo pisava devagar e o som dos cascos batendo na terra seca cortava o silêncio daquela manhã como faca afiada. Ramos. Era o nome que Benedito disse, com a boca seca e o senho franzido. Policial do distrito vizinho. Oficialmente, vinha investigar o incêndio no galpão. Extraoficialmente, os olhos dele diziam outra coisa. Trazia uma pasta de couro amarrada na cintura, uma prancheta e um olhar que vasculhava mais do que via. Não se detinha em sorrisos, nem aceitava café com facilidade. Quando Elias ofereceu, ele recusou com um aceno. Ficou de pé, perto da varanda, como quem esperava que o chão confessasse algo. Benedito, de farda polida e bota engraxada, falava com a voz de autoridade fingida. Disse que o incêndio tinha sido um descuido da irmã. A coitada tem problemas desde criança. Sabe como é, policial? Imagina um fogo aceso por quem não tem juízo? Ramos não respondeu. Anotava. O silêncio dele era um tipo de escuta que incomodava. Ela não sai mais sozinha, coitada. A gente cuida. Sempre cuidou. O pai dela já sofria com isso. É de sangue. A mentira escorria como suor grosso. A mãe assentia com a cabeça, segurando o terço, fazendo pose de santa em desespero. Elias fingia uma tristeza preocupada, de irmão caridoso. Anselmo murmurava alguma coisa parecida com oração. Eu estava de joelhos no chão, perto da cerca, com a roupa encardida, o rosto escondido no lenço, o cabelo preso para trás, as mãos cheias de terra. Cuidava da horta que não existia mais, só para ter motivo de estar ali. Ramos olhou para mim, por mais de um segundo. Os olhos dele pararam nos meus e não piscaram. Eu olhei de volta. Nem mexi. Mas dentro do peito, alguma coisa se partiu, porque naquele olhar tinha certeza e silêncio cúmplice. Ele foi embora sem tocar no assunto, mas os passos dele na madeira da varanda foram os mais pesados que a casa já ouviu. Naquela noite, o medo deles ficou visível. Elias trancou todas as janelas com tábua e arame. Benedito reuniu os três no quarto, falou baixo, quase sussurrando. Anselmo não tirou o crucifixo do pescoço. A mãe queimava incenso na cozinha, andando em círculos. Eu sabia o que precisava fazer. Peguei um pedaço de pano velho, rasgado da barra do lençol.
Fui até o fogão a lenha, peguei um toco de carvão, sentei no canto do quarto do tear, dobrei o pano sobre o joelho e escrevi, apertando cada palavra como se fosse última. Sou prisioneira. Fingem que sou doente. Não sou. Eles me batem, me trancam, me usam, me ajudam. Dobrei o pano 4 vezes. Esperei até tudo dormir. O som do relógio da sala marcava 11 badaladas. O choro de Anselmo em oração era o único ruído. Saí devagar. A janela da sala tinha a tranca frouxa, madeira velha. Empurrei com cuidado. Soltei o pano como quem solta um pedaço da alma. Ele caiu no mato alto, perto da cerca. 2 dias depois, Ramos voltou, mas não pela frente. Ouvi os galhos se mexerem atrás da casa, um assobio baixo. Era madrugada, o lampião já apagado. Eu estava no quartinho, sentada com o rosto encostado na parede, as lágrimas ainda quentes. O sussurro veio pela fresta. Lina, meu corpo inteiro congelou. Recebi seu bilhete. Tô ouvindo. Acreditei. Chorei sem som. A respiração travava. Encostei devagar na parede. Não posso te tirar assim. Não tenho ordem, mas vou deixar um endereço, um lugar onde vão te acolher. É longe. Quando der, vá. Ouvi o som de papel sendo empurrado entre as tábuas. Um segundo depois, ele sumiu no escuro. Peguei o papel com as mãos tremendo. Não era número, nem telefone. Era isso que doía. Não tinha linha direta para o alívio, mas tinha nome, nome de esperança. Rua das Pedras, número 71. Falar com Dona Irace. Ela sabe. Dobrei. Escondi atrás do forro da parede, entre os entalhes do tear. Ali ninguém mexia. Ali era meu. E por anos. Mesmo depois que o corpo cresceu, que a casa mudou, que o tempo passou, aquele pedaço de pano escrito a carvão e aquele bilhete ficaram comigo. E quando as forças voltaram, e o nome Ramos já era lembrança, e o mundo era outro, eu decidi seguir até aquela rua. Fugir não é como nos livros. Não tem trilha marcada, vento a favor, nem lua ajudando. Tem barro, pedra solta, espinho, formiga no pé e dor na coluna. E medo. Medo grudado no osso. Medo de virar de novo o que já foi. Bicho preso. Na noite que fugi, chovia. Não era chuva de cinema. Era pancada mesmo. Daquelas que faz a enxurrada carregar galinha e levar telha. A água batia na cara como tapa. Mas foi ela que me salvou. Cobriu meus passos, calou o som do portão rangendo, apagou o rastro na terra. Esperei Elias roncar, Benedito sair para rezar com os homens da cidade e Anselmo subir para o sótão com os livros dele de fé torta. A mãe dormia como quem sonha com o céu, de tão fingida que era. Peguei só o bilhete, dobrado 4 vezes, escondido dentro do sutiã furado que ela costurava para mim. Nenhuma roupa, nenhuma comida, só a lembrança da Rua das Pedras, número 71 e o nome, Dona Iraci. Andei descalça, pisando no barro, na lama, no que era bicho morto e no que parecia pedra, mas era osso. Dormi no mato a primeira noite, escondida entre folhas grandes e cheiro de mijo de anta. O corpo inteiro latejava, mas a cabeça dizia, vai, anda, só mais um passo. 3 dias. Foi o tempo que levei para chegar na cidade vizinha, pedindo comida com o olho, falando pouco. Uma moça na venda me deu um naco de pão. Um senhor doente me ofereceu um cobertor rasgado. Um menino me olhou como se eu fosse bicho e saiu correndo. Quando encontrei a rua, achei que fosse brincadeira. Era estreita, cheia de pedra torta, com casas tortas e portões caídos. A número 71 era uma casa simples, com varanda de madeira e cortina amarela na janela. A porta estava aberta, mas ninguém à vista. Bati devagar, nada. Bati mais forte. Veio ela. Baixa, larga, cabelo preso num coque embaraçado, olhar duro como tampa de panela velha. Me olhou dos pés à cabeça sem dizer nada. Dona Iraci? Perguntei, com a voz de quem já não sabia mais falar direito. Ela não respondeu, só levantou a sobrancelha. Estiquei o pano. Ramos me mandou. Ela pegou, leu com os olhos apertados. Depois, virou as costas. Entra logo, não vou repetir. A casa cheirava a alho e pano molhado. Tinha uma rede no canto.
uma mesa com 3 cadeiras e um gato gordo dormindo sobre um jornal velho. Sentei no chão, com medo de sujar a cadeira. Ela me olhou de novo. Não vai perguntar nada? Arrisquei. Se você fosse mentirosa, não vinha andando com a sola rasgada. Fica aí. Amanhã a gente vê o que faz com essa cara de morte. Dormir foi estranho. Sem corrente, sem tranca, sem voz mandando ajoelhar ou prometer obediência. Acordei 4 vezes com susto, achando que alguém ia entrar gritando. Mas era só silêncio. Fiquei lá por semanas, comendo pouco, falando menos ainda. Dona Iraci não fazia pergunta, mas também não deixava encostar em nada. Lavava minha roupa sem olhar para mim. Passava chá amargo com casca de árvore. Quando tive febre, só disse: "Isso é o corpo cuspindo o passado?" Com o tempo, ela deixou eu costurar os panos velhos dela. Me deu uma bacia, um pano limpo e um canto para lavar o rosto. Disse que quando quisesse contar, contasse, mas que antes de falar para os outros, eu precisava ouvir minha própria voz. Comecei a escrever, em pedaço de saco de arroz, em retalho de pano, no verso de nota de venda. Escrevia o que lembrava, o que doía, o que ainda me fazia tremer. Chorei em cima de palavra. Rasguei folha, queimei pedaço, mas continuei. Aos poucos, as pernas pararam de tremer. A coluna parou de curvar. A voz ainda não era inteira, mas já saía. Anos depois, com outro nome, outra casa e uma linha de costura que me sustentava, decidi fazer a última costura da minha vida. Voltei para a cidade e fui até o túmulo da minha mãe. Encontrei o túmulo da minha mãe largado, rachado, com o nome quase apagado pelo tempo. Tinha mato nas bordas, terra revirada por bicho e uma cruz de madeira podre caindo de lado. Nenhuma flor, nenhum sinal de que alguém ali foi lembrado nos últimos 20 anos. Sentei no chão, como fazia quando era pequena, e ela mandava eu rezar ajoelhada, pedindo perdão pelo que os outros faziam comigo. Fiquei ali, olhando para a lápide estilhaçada, e não chorei. A raiva já tinha secado fazia décadas, e a saudade, essa nunca nasceu. Falei com ela, em voz baixa. Disse que não a odiava, mas que também não a perdoava, que entendia o medo, a fraqueza, o silêncio. Mas entender não é o mesmo que aceitar. Que ela teve escolha, mesmo sem ter coragem. Que podia ter aberto uma porta, que podia ter deixado uma janela destrancada. Mas não. Preferiu me entregar toda vez. Em nome da ordem, da honra da família, do medo dos vizinhos, em nome de tudo, menos de mim. Deixei ali uma flor de pano, costurada com a linha que sobrou do último vestido que fiz antes de fugir. Era vermelha, meio desbotada, mas firme. Depois que fugi, Dona Iraci me escondeu por quase 2 anos. Lavava meu cabelo com folha de goiaba, fazia chá para febre e me deixava quieta quando o corpo inteiro tremia de lembrança. Era seca, mas boa. Nunca perguntou o que fizeram comigo, mas deixava um pedaço de pão maior quando via que eu não comia. Quando achei que podia andar sozinha, ela me deu o caminho. Fui para uma cidadezinha no interior de Goiás, de nome tão esquecido quanto minha história. Lá me tornei Lia, Dona Lia da Costura. Comecei fazendo barra de calça na feira, depois virei referência para vestido de noiva, uniforme escolar, cortina de sala. Morei num quartinho de madeira, depois num porão úmido, até conseguir alugar um puxadinho com piso rachado e um fogão que só acendia se assoprasse forte. Nunca tive muito, mas também nunca mais fui propriedade de ninguém. Fiquei 10 anos sem falar uma palavra inteira com homem nenhum. O medo vinha junto com o cheiro do suor masculino. Com o tempo, consegui responder "bom dia" sem gaguejar. Mas ainda hoje, com 83 anos nas costas, o coração dispara se escuto o passo pesado vindo atrás de mim. Tive uma amiga, Maria Augusta. Me chamava de minha vizinha muda. Um dia contei só uma parte. Ela chorou mais do que eu. Me ensinou a plantar coentro, a bordar sem mirar no ponto e a rir alto quando quisesse. Morreu com 68, de coração partido, depois que o filho sumiu no mundo. Foi o único velório que fui de verdade. Morei em Catalão, depois em Uberaba. Em cada cidade deixei um nome diferente.
Num lugar fui Estelita, em outro, Justina. Todos me cabiam e nenhum era eu. O único que carrego até hoje é esse, sobrevivente. Trabalhei até os 77. A costura era o que me mantinha respirando. Não porque amava, mas porque enquanto cortava pano, esquecia de tudo o que cortaram de mim. Ainda hoje tenho o bilhete que Ramos deixou, aquele com o endereço da dona Iraci. Tá amarelado, a letra quase sumindo, mas guardado num livro de salmos velho, escondido na gaveta debaixo da cômoda. Nunca mostrei para ninguém. É meu relicário. Minha saúde agora é igual minha memória, cheia de falha. Tem dia que esqueço o nome da rua, mas lembro da voz do Anselmo mandando eu ajoelhar no milho. Tem dia que esqueço o que comi, mas lembro da respiração do Elias atrás da porta. Não tem cura para isso, só resistência. Nunca casei, nunca tive filho, mas criei uma menina por uns anos, filha da vizinha, que foi embora com um homem e nunca mais voltou. Cuidei dela até os 14, depois ela foi morar com uma tia em São Paulo. Mandou uma carta uma vez dizendo que pensava em mim como mãe. Guardo essa carta até hoje. Agora passo os dias sentada na cadeira de palha, bordando coisa que ninguém vai usar. Às vezes, costuro palavras no pano. Fui Lina. Não esqueça. Ainda dói. Mulher não nasceu para servir. Escrevi esse relato todo em pedaços. Primeiro em retalho de tecido, depois em cadernos escolares usados que achei na feira. Demorei mais de 30 anos para organizar. Não sabia se queria mesmo que alguém lesse. Mas agora eu sei. Quero. Não quero perdão. Não quero vingança. Quero que fique no mundo. Que alguém um dia encontre isso e leia. Que uma menina, escondida no quarto, ache essas palavras e entenda que o que ela sente tem nome. Que não é loucura. Que não é invenção. Que é abuso. Que é crime. Que é dor. E que dá para fugir. Mesmo sangrando, mesmo sem saber para onde, mesmo com a alma em pedaços. Tenho 83 anos, e a única herança que deixo é essa, minha história, costurada com sangue, silêncio, suor e muita raiva engolida. Se um dia eu sumir, quero que digam, ela existiu, e não morreu calada. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que está me ouvindo.